farei de vocês pescadores de homens. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. A luz se levantou para os que estavam assentados na região sombria da morte. A partir daí, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede no lago, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de gente. Imediatamente, abandonando as redes, eles o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, de Zebedeu, e seu irmão. Estavam na barca com o pai Zebedeu, consertando suas redes. E Jesus os chamou. Imediatamente, abandonando a barca e o pai, eles o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fiquemos assentados. Nesse 5º dia da Semana da Família, nós vamos meditar e rezar sobre a família e a missão que a família tem no mundo e na igreja. E hoje nós precisamos nos lembrar que Deus tem uma missão para a família. É isso mesmo, Deus tem uma missão para a família. A família tem uma missão dentro de casa. Quando eu falo dentro de casa, eu me refiro a pai, mãe, filhos. Existe uma missão muito importante aí dentro da própria casa. Mas a missão da família não se restringe ao ambiente do lar. Essa missão também alcança a igreja como um todo e a própria sociedade. E para essa missão, o Senhor prepara a família. Deus a prepara para que ela cumpra essa missão no mundo, na sociedade e na sua vida própria. O primeiro passo para a preparação da família é um chamado à conversão. Cada família é convidada a olhar a sua vida familiar, fazer uma análise da sua vida familiar, descobrir em que pontos precisa haver mudança. Por exemplo, encarar com muita tranquilidade os pontos que geram briga. Às vezes esses pontos eles vão sendo evitados, deixados para lá, a ponto que o diálogo se torna difícil. É a mulher que às vezes pensa: eu não posso tocar nesse ponto, nem nesse, nem naquele outro, e vão aumentando durante a vida. É o marido que diz: eu não posso tocar também nesse, nem naquele, etc.
e o muro vai se levantando. O primeiro passo da conversão familiar é tomar consciência onde existem os pontos de briga. Onde que estão as indiferenças? Porque não passa a ter somente briga no relacionamento, e isso agora da família também, mas existe indiferença. Ou seja, às vezes até sofrimento de uma das partes, de um dos membros da família, mas porque já deu trabalho demais, já existe uma indiferença com relação à pessoa. E também, como terceiro passo no caminho da conversão, a questão da falta de perdão. Onde existe falta de perdão? Dentro de casa, na vida da família. Eu penso que cada família aqui, não me refiro agora somente ao casal, mas cada família aqui poderia parar e pensar, fazer uma pequena lista, onde está precisando de perdão lá em casa, na nossa vida familiar. É preciso examinar a nossa consciência, dar uma olhada na consciência, nossas atitudes e verificar onde temos falhado, onde a família tem falhado, onde o marido tem falhado, onde a esposa, onde os filhos têm falhado. E eu penso que quando acontecer esse exame de consciência na vida da família, você vai sentir que Deus está preparando a família para uma missão importante. O tempo vai passando, a história vai acontecendo e muitas vezes os membros da família desistem das mudanças necessárias. Não tem jeito não muda mesmo. É desse jeito. E eu penso que nós podemos mudar ou no mínimo nos adequar enquanto estivermos vivos. Não podemos ficar acostumados às trevas da vida, às obscuridades da vida. O nosso tempo já traz muitas coisas negativas para a família. Por exemplo, o relativismo. A família precisa se analisar diante disso. Nós estamos num mundo que tanto faz, ser bom, ser ruim. Guardar os valores do Evangelho como desprezá-los. Tudo tem o mesmo valor, tudo é levado na mesma conta. E como cristãos, e a família como cristã, não deve ser relativista. Nós estamos também em um mundo onde o hedonismo, a busca do prazer, às vezes governa a vida das pessoas, governa as intenções e até as decisões. Se der prazer eu faço, se não der não faço. Não existe o espírito de sacrifício. Por isso é interessante a família analisar, será que aqui em casa as pessoas só fazem alguma coisa para o bem uma da outra só quando dá prazer? Ou faz também por amor, mesmo que isso custe, mesmo que seja difícil? Então estamos também num mundo relativista, hedonista. Às vezes fechamos as portas da nossa vida e queremos esconder nossas confusões, esconder nossos desvios, ao invés de admitir. A grandeza está em admitir. Existe esse problema. E Deus precisa fazer uma transformação no coração e na vida de cada membro da família. Os problemas muitas vezes recebem metade da solução quando a pessoa admite que tem. O problema é construir muitas vezes um mundo falso, onde não se admite os próprios erros. Quando entramos num processo de conversão, estamos falando da conversão, que deve mudar a vida da família e de cada membro da família para assumir a missão
que Deus tem para a família, sentimos que o Senhor nos chama. Ou seja, quando as pessoas entram num processo de conversão, de mudança propositada, abençoada pela graça de Deus, começa a haver um sentimento de que Deus chama a família para uma missão. A família tem sempre uma missão. O problema é não perceber. O problema é não passar por uma conversão em que ajuda a deixar claro essa missão que a família tem. E eu penso que a primeira palavra que devemos usar é o vinde. Deus chama a família para si. Quando a família entra num processo de conversão, desejo de reajustamento, vontade de dar certo, renúncia às vezes da vontade própria para que as coisas fiquem bem em casa, começou o processo do vinde, ou do ir a Deus. Como aqueles irmãos chamados por Jesus no evangelho de hoje, pescadores, mas chamados por eles, por Jesus e prontos para a missão. A família também é chamada. Ele não vai chamar você para que você deixe a sua família, para assumir uma outra missão, porque afinal de contas você já tem uma missão. Mas Ele vai preparar seu coração como membro de uma família, pela conversão para uma grande missão. Nossa, padre, nós já temos 40 anos de casado, já temos 30, 20, ou seja, 30, 35, 40, 45 anos de casados. Como é que você diz que vai ter uma mudança? Nunca é tarde para um recomeço. Nunca é tarde para realinhar aquilo que está desalinhado. Nunca é tarde para um processo de conversão e de mudança. É sempre tempo oportuno. E a semana da família é esse tempo em que Deus bate a porta da família. Porque não podemos esquecer que a família é projeto dele. A própria Bíblia mostra isso para nós. E se é projeto dele, a qualquer tempo, ela pode ser readequada se os corações se abrirem para a palavra de Deus entrar e provocar as mudanças necessárias. Por isso, quando acontece uma verdadeira mudança na vida da família, a família começa a sentir que já está pronta para o ide. O vinde é aquela transformação na presença de Deus, aquela mudança, aquela conversão contínua, aquela transformação para de fato se tornar como Deus deseja. Quando houver essa mudança, a família vai dar testemunho. Não é de ir lá falar, mas dar testemunho até de estarem juntos, vindo para a missa, juntos buscando as coisas de Deus. As pessoas olharão para vocês, olharão para as famílias e vão dizer: puxa vida, são unidos, estão juntos, se respeitam. Esse é um testemunho forte. A participação de vocês nas coisas certas, corretas e da maneira correta e certa vai mostrar para essa sociedade nossa corrompida, muitas vezes até a raiz, que de fato a família é um projeto de Deus. A perseverança de vocês, a alegria do casal, a alegria da família vai fazer com que vocês evangelizem sem pronunciar nenhuma palavra do evangelho, somente com essa presença de qualidade da família que se converteu e assume uma missão nesse mundo. E pode ser que Deus vá te convocar para mais do que isso, não só para a evangelização silenciosa, pelo exemplo, mas te chamar para uma missão, para ir além disso, para dar testemunho aí falando, aceitando missão de evangelizar,
para buscar outras famílias para o mesmo processo de conversão, de mudança, de readequação ao projeto de Deus, para essa dinâmica do vinde e ide, para o vinde quando a família é convidada a sentir a presença de Deus, entrar num processo de conversão, mudar aquilo que não estava bom, e depois para ir ao encontro de outras famílias. Deus quer que a família seja evangelizadora. A família que evangeliza outra família. Mas em primeiro lugar o exemplo. Depois com a colaboração em grupos, em organizações. Portanto, hoje a gente reflete sobre a missão da família. O vinde e o ide. É a dinâmica missionária da vida dos apóstolos, da vida de todos os discípulos de Jesus. Por isso agora eu convido a cada casal que aqui veio, que fique de pé. Só o casal agora. E fique próximo um do outro. Já que vocês não precisam ter distanciamento social, né? Vamos cantar. Cantem, escutem essa canção e ao final dela, vamos renovar os compromissos matrimoniais.